Quando nós falamos em escoliose, nós costumamos citar as características da escoliose. Um ombro mais alto do que o outro, a coluna não retilínea, a escápula um lado mais projetado do que o outro, uma assimetria na linha da cintura, enfim, diversas alterações. Mas tem uma alteração que é pouco explorada e que incomoda muita gente, principalmente ao público feminino, que é a assimetria mamária. E vai ser sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. A assimetria mamária na escoliose é algo comum, porém incomoda muita gente. E o que é uma assimetria mamária? A assimetria mamária é a diferença no tamanho de uma mama em relação à outra. E na escoliose ocorre a assimetria aparente da mama, ou seja, não se trata de uma assimetria real, não significa que um seio está maior do que o outro, mas sim aparenta estar maior do que o outro. E eu vou explicar o porquê. A escoliose, ela é uma condição tridimensional. Isso significa que na escoliose ocorrem alterações nos 3 planos espaciais. Então, na escoliose, a coluna ela vai ter um desvio lateral, ela vai apresentar também rotações vertebrais e ela vai apresentar alteração nas curvaturas fisiológicas sagitais, que podem estar aumentadas ou reduzidas. E eu vou te explicar como que isso vai fazer com que haja essa assimetria aparente da mama. Vamos pensar aqui agora na escoliose e na caixa torácica, porque a escoliose ela não afeta apenas a coluna, mas sim toda a caixa torácica. A caixa torácica, anteriormente, ela é formada pelo externo, que é esse ossinho que a gente tem aqui. Posteriormente, ela é formada pela coluna, que é composta pelas vértebras e pelos discos. E ligando esse externo a essa coluna, nós temos os arcos costais, que nada mais são do que as costelas. Agora vamos pensar nessas alterações tridimensionais da escoliose. Eu tenho um desvio da coluna. A coluna ela se desvia lateralmente para um dos lados. Vamos pensar aqui para o lado direito. Quando eu tenho esse desvio, primeiramente, eu crio sempre uma concavidade, que é a parte interna de uma curvatura, e a convexidade, que é a parte externa da curvatura. Então, associado a esse desvio lateral, eu vou ter a rotação ou as rotações vertebrais, que sempre vão acontecer para o lado da convexidade. Então, eu tenho uma caixa torácica com um ossinho aqui na frente, que é o externo, as costelas e atrás a coluna. A vértebra girou. Vamos imaginar que a convexidade esteja para esse lado, tá? Então, a vértebra girou para cá. Girou não, a vértebra inclinou, a coluna inclinou. E eu vou ter a rotação associada desse desvio lateral, que vai acontecer exatamente dessa maneira. Eu vou girar, vou posteriorizar o lado da convexidade. Se eu posteriorizo esse lado da convexidade, as costelas vão acompanhar, elas vão rotacionar junto com essas vértebras, causando uma espécie de deformação na caixa torácica. Você concorda que as estruturas moles, elas vão acompanhar essas estruturas rígidas, ela vai acompanhar essa caixa torácica? Pois bem, é exatamente isso que vai acontecer. Se eu tenho um giro posteriorizando o lado da convexidade da escoliose e as estruturas moles elas vão acompanhar, isso inclui o tecido mamário. Essa mama do lado da convexidade ela vai ficar mais posteriorizada. Automaticamente, do lado da concavidade, essa mama vai estar mais anteriorizada, o que vai dar essa impressão de uma mama maior do que a outra, causando essa assimetria mamária aparente. Como que nós tratamos essa assimetria mamária? É possível fazer sim correção cirúrgica para tratar essa assimetria mamária. Porém, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não adianta você buscar um cirurgião plástico para poder fazer essa correção da mama se você ainda está em fase de crescimento ou se você ainda tem risco de progressão da escoliose. Antes de você corrigir a parte estética, antes de você corrigir a assimetria mamária, é muito importante que você faça o tratamento correto para o seu tipo de escoliose, para o seu grau de escoliose. E só quando você tiver certeza de que não há risco de progressão dessa escoliose, que você vai buscar o tratamento para a correção dessa assimetria mamária.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você na próxima e tchau!